Gente, recomeçar, né? Muita gente está vindo hoje pela primeira vez. De vez em quando eu falo que o Projeto Sol foi criado em função de uma perda que eu tive em 2018 e fiquei pensando alguns meses, exatamente 8 meses, uma maneira que eu poderia ajudar as pessoas que passaram ou estão passando ou poderão vir a passar com depressão, ansiedade, solidão, alguma coisa nesse sentido. Então a palestra de hoje, essa palavra recomeçar, para mim é muito importante, né? Porque vocês estão aqui hoje por causa da criação desse projeto, repetindo, por causa de um momento ruim que aconteceu na minha vida, mas eu tive força para recomeçar com vocês, com outras pessoas, com amigos, com parentes. Então hoje a gente está aqui recomeçando mais um ano, né? Recomeçando, e a palestra em cima disso, essa palavra para mim era muito importante, a palavra recomeçar, porque aconteceu isso comigo e em 2022 eu recomecei. Achei a pessoa certa, que faz parte da minha vida hoje. Então foi um recomeço que me ajudou até a continuar com o projeto, me ajudou na minha vida profissional, na minha vida com os parentes, com os amigos. Então hoje, quem está aqui para fazer palestra é essa pessoa que me ajudou muito a recomeçar a minha vida depois que aconteceu comigo. Então, Karina Oliveira, terapeuta, vai falar sobre 2026, acho que vai começar, é minha esposa. Até que enfim eu conheci. Conheceu, né? Eles aparecem aqui de vez em quando. Sou eu que trouxe luz para a vida desse homem. Gente, boa noite. Pode falar agora sim. Gente, boa noite. Boa noite. Estou aqui falando hoje com vocês sobre essa virada de ano, né, como a arte de recomeçar. Como a gente pode fazer melhor do que a gente vem fazendo ao longo dos anos. Então eu venho trazer um pouquinho de sugestões para vocês. É um bate-papo mesmo, uma troca, onde dentro do meu olhar terapêutico, né, eu tenho uma forma diferente de ver, de olhar, de sentir, mas isso é um trabalho que eu faço todos os dias, porque como vocês, eu sou humana, a gente tem nossas limitações, a gente tem a nossa história, e muitas vezes a gente se frustra por ter passado por um ano ou vários anos e a gente não atingir as nossas metas, nossos objetivos, né? Aquilo que a gente pretendia realizar ou qualquer mudança que a gente pretendesse fazer. Então, hoje eu trouxe esse tema justamente para mostrar para vocês como a gente pode fazer diferente. E aí eu queria saber de vocês, como que foi 2025? Foi um ano desafiador? Foi bom? Está mostrando que foi bom, né? Foi bom? Que bom. Porque é normal, né? A gente ter desafios. Foi um ano que desafiou muita gente, né? A gente está se descobrindo todos os dias, recomeçando todos os dias. Então é muito comum a gente ter momentos bons e momentos não tão bons, né? Mas é saber o que a gente faz com isso. Então hoje eu trouxe para vocês um iniciozinho aqui só para sintetizar, né, o contexto, e vocês vão entender isso mais à frente.
eu trouxe um modelinho de um calendário de folhinha. Igual a gente tem em agenda, a gente ganha do supermercado, a gente ganha da farmácia. A folhinha, o calendário, né? Como a gente usa o nosso tempo? Foi definido para a gente como a gente pode usar esse tempo melhor, administrando ele melhor no tempo. E o que foi feito? Criar esse calendário. Ele chama calendário gregoriano. Foi um papa que criou isso há muitos séculos atrás, trazendo para a gente uma forma diferente de administrar esse tempo. Então, como ele fez? Ele pegou, antigamente, muito tempo atrás, eles se baseavam muito na astronomia, né? Que é o céu, as estrelas, a lua, o sol, os planetas. E aí ele observando, como a maioria das pessoas naquela época, como que a Terra, né, o translado da Terra junto ao Sol. E esse tempo levava 365 dias, que é o número de dias que tem o nosso ano. Então ele compilou isso, o ano em 365 dias, subdividiu isso em 12 meses, que subdividiu em mês, semanas e dias e horas, como a gente vive hoje, certo? O que isso representa? Que a nossa vida, ela não é linear. A gente não vive numa linha reta. Ele fez assim, por quê? Porque quando a Terra dá a volta junto ao Sol, é um círculo, isso é um ciclo. E o nosso ano e a vida é feita de ciclos. A gente não vive de uma forma linear. A gente entende assim porque ensinaram a gente assim. Mas a vida, a gente vê assim como coisas que a gente deixou lá atrás, o hoje e lá na frente, né? Passado, presente e futuro. Mas esse passado, presente e futuro, ele é cíclico. Ele inicia e termina todos os dias. E como eu estou fazendo para aproveitar melhor esses ciclos na minha vida, né? O calendário gregoriano, ele veio para nos motivar a fazer diferente a cada ano. A gente percebe que todo ano, vai chegando novembro, dezembro, a gente já fica na cabeça assim, o que eu vou deixar aqui nesse ano, que eu não vou levar para o ano que vem, o que eu quero resolver, o que eu quero conquistar, né? Uma viagem que eu quero fazer, um tratamento de saúde que eu quero realizar. A gente começa a idealizar para o próximo ano. Isso é fechamento de ciclo e início de um novo ciclo. E aí, eu pergunto para vocês, o que vocês, nesse último ano, vamos pegar o último ano, né? A gente não precisa ficar preso a todos os anos que nós já vivemos, mas vamos pegar 2025. O que eu pretendia realizar em 2025 que eu não conquistei, que eu não consegui resolver, que eu entrei em 2026 um pouco frustrada, um pouco decepcionada até comigo ou com alguma questão onde eu não consegui adentrar em 2026 com isso resolvido. Eu acredito que muita gente passou por isso. É normal, né? Mas a gente ainda está em tempo. Embora hoje seja dia 2/2, né? Já se passaram aí um mês, 30 dias desse ano. Olha como que o tempo está passando rápido, né? A gente pode fazer ainda diferente. Quem aí está desmotivado, né, frustrado ou cansado mesmo, né? A vida tem hora que ela não é brincadeira, ela desafia a gente. O que eu posso fazer diferente? Que ainda a gente tem 11 meses aí nesse ano de 2026, onde a gente pode fazer muita coisa por nós, né? Então, eu trago hoje para vocês alguns pontos onde a gente pode tornar possível tudo aquilo que a gente almeja, tudo aquilo que a gente deseja para 2026.
vocês, que está respondendo. Como o Paul disse, eu sou a Karina, terapeuta, sou especialista em naturologia. O que é isso, né? Muita gente pergunta, você é terapeuta naturólogo, o que é naturologia? Eu trabalho com práticas naturais. Por isso eu estou trazendo esse tema hoje para vocês. Vocês vão ver que a forma que eu trabalho a saúde mental e emocional é de uma forma mais natural. Está ao nosso alcance, está dentro de nós. A gente não precisa necessariamente estar recorrendo, né, à medicação ou qualquer outro meio para a gente poder acessar e cuidar da gente. Então, eu trouxe uma frase aqui para vocês, para a gente pensar. Cada novo começo vem do fim de algum outro começo. O que eu quero dizer com isso? É que para a gente iniciar um novo ciclo, sempre a gente tem que estar encerrando um para o outro começar. 2025 foi um ciclo. A gente teve a nossa história, nossas experiências, boas e não tão boas, mas hoje a gente está entrando num novo ciclo, que é 2026. E a gente pode fazer diferente. A gente pode aproveitar a oportunidade que esse calendário nos dá para fazer diferente e nos planejar. Chico, né, Chico Xavier, né, a gente já ouviu falar um pouquinho dele, e ele traz essa frase para a gente. Não podemos fazer um novo começo, mas podemos fazer um novo fim. O que ele quer dizer com isso? Que a gente não tem como voltar atrás. Aquilo que aconteceu, aconteceu. Né? Não tem como a gente apagar ou ir lá atrás no passado, resolver algum problema, alguma experiência, né, que a gente viveu e foi difícil, que marcou a gente, que a gente traz aquilo dentro de nós. Não tem como voltar atrás. O que aconteceu, aconteceu. Agora, o que eu faço com isso daqui para frente é que esse novo ciclo eu posso fazer ele totalmente diferente, trazendo um novo olhar para a minha vida. Se minha vida está cinza, se a minha vida está sem graça, se a minha vida está uma vida onde eu não sinto motivação para fazer diferente, que eu durmo no domingo à noite, triste de estar acordando na segunda de manhã para trabalhar, ou qualquer outra atividade que não me motive durante a minha semana, é parar para pensar que aquilo que me doeu, aquilo que me marcou lá atrás, não tem como a gente apagar. Mas como o Chico fala, eu não consigo fazer um novo começo, mas eu posso fazer um novo fim. Então, a partir de hoje, a partir do dia 2, você pode decidir fazer diferente. Porque esse poder está nas nossas mãos. E como eu posso fazer diferente? Né? A maioria pergunta, fala, eu posso fazer diferente, mas por onde eu começo? Né? O que eu faço? Aonde eu vou? O que eu acesso para fazer diferente? A dica que eu dou para vocês como terapeuta é o autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? Hoje com a internet, né, com a mídia, a gente ouve falar o tempo todo de autoconhecimento. Eu coloquei ali entre aspas para vocês. É conhecer a si mesmo. Todo dia a gente pratica o autoconhecimento. Quando a gente para e olha para dentro. E infelizmente, hoje o mundo, a sociedade, a gente com esse estímulo de internet, estímulo de televisão, a gente está muito preocupado olhando para fora. Eu quero saber o que está acontecendo lá fora, eu quero saber o que está acontecendo no outro país. Se deixar, eu fico na frente da televisão o dia inteiro, preocupado em saber da vida do outro, o que está acontecendo no outro país. Não que a gente tenha que ser leigo, né? Não saber, mas primeiro eu, ao acordar, em vez de eu acessar o meu celular, respirar fundo, ir lá tomar meu café da manhã em silêncio e pensar em mim, olhar para mim. Se eu tenho fé de fazer minhas orações de manhã, eu vou fazer minhas orações. Se eu tenho o hábito de meditar, eu vou meditar.
Se eu tenho o hábito de, em silêncio, sentar e tomar meu café e pensar em mim, no que eu posso de melhor fazer por mim naquele dia, pense sobre isso. Em vez de ligar a televisão, já tendo estímulos externos, né? Ou já começar na confusão do dia, porque o dia, muitas vezes, ele vai ser corrido e desafiador, mas eu não preciso iniciar ele assim. Eu posso iniciar primeiro olhando para mim. É uma forma diferente. E se observar o tempo todo. Todo final de dia é um conselho que eu dou. Final do dia, ao deitar na cama, pense o que aconteceu no meu dia. Pense nas experiências que você viveu, por mais simples que aparentam ser. Aquilo foi bom para mim? Aquilo ali me deixou feliz? Aquilo me aborreceu? Como que eu posso fazer diferente? Quais pessoas eu devo evitar no meu dia a dia que me aborrecem o tempo todo e eu estou ali por algum motivo permitindo que aquela pessoa me trate mal, ou aquela pessoa me chateie, ou ela me aborreça, ou ela me entristeça? Não, eu posso fazer diferente. Então eu vou evitar. Aquela rua por onde eu passo, que eu acho que tem, né, não é tão seguro e aquilo me gera medo, aquilo me gera insegurança, vou mudar meu trajeto, vou passar por um outro lugar onde eu me sinta mais leve, mais segura. Então são pequenas ações do dia a dia, não são nenhuma mudança mirabolante, são pequenas ações onde eu posso fazer diferente. Estou com problema de saúde, eu sei que se eu parar com alguns alimentos, diminuir a quantidade do que eu bebo ou como, que eu sei que não faz bem para o que eu tenho, eu vou amenizar meus sintomas. Está nas suas mãos. É só diminuir. Em alguns casos até evitar, dependendo da patologia, dependendo do problema de saúde. Né? A gente sabe que a nossa qualidade, a nossa má qualidade no alimento, ela gera emoções. Tem pessoas que têm uma irritabilidade enorme, são pessoas nervosas, estouradas. Essas pessoas geralmente comem muito açúcar, comem muita farinha. Isso ataca o sistema nervoso. Então, são pequenas ações que a gente pode, no dia, fazer da nossa vida um dia melhor. Tá? Então, o autoconhecimento é uma dica que eu dou. E tem muito livro. Tem gente que não acessa, né, a leitura. Tem na internet, no YouTube, para quem gosta de mexer. Tem livros de autoajuda que você, às vezes, vai ter a dica de alguém, mas você também pode ir lá na livraria, ou aqui o Paul tem alguns livros, né, para emprestar. Tem biblioteca que tem livros gratuitos, porque eu sei que, dependendo do livro, os livros são caros. Vai na biblioteca, Murilo Mendes está lá para poder emprestar também. São livros de autoajuda onde você escolhe o tema. Não são as pessoas que vão escolher por vocês. Vocês vão olhar um tema e falar: nossa, isso aqui me chamou a atenção, vou ler este tema. É assim que eu faço. Eu chego em livraria, na maior parte das vezes eu olho o tema, aquele tema me chama a atenção, eu leio a sinopse do livro, falo: esse livro aqui tem tudo a ver comigo, e eu levo para casa para ler. Então, o autoconhecimento são as experiências do dia a dia, que a gente aprende muita coisa o tempo todo, e tem também aquilo que a gente pode acessar para aprimorar a nossa expansão de consciência. Porque quanto mais consciente de quem somos nós, mais felizes nós somos. Mais a vida passa a ter cor, mais a gente sabe falar o sim na hora que a gente precisa dizer sim e o não na hora que precisa dizer não. Parar de fazer as coisas só para agradar o outro, só para se sentir validado, só para se sentir aceito. Quando a gente se conhece, a gente sai desse lugar e a vida fica mais leve. Tá? Trouxe para vocês uma informação que muitas vezes a gente passa despercebida. Porque, como eu falei para vocês, a gente muitas vezes fica tão preocupado olhando para tudo que está lá fora, todos os estímulos que a gente tem, que a gente esquece um pouquinho de olhar para a gente. E a gente tem um GPS interno, para quem não sabe. Esse GPS, eu não sei se todo
todo mundo sabe o que é um GPS, né? É um sistema que a gente tem junto aos nossos satélites. Quando a gente entra na internet, a gente tem a informação por onde passar, que rua passar, se está congestionada, se eu estou viajando, a minha rota, ele me orienta. E a gente tem esse GPS dentro de nós. E aí você me pergunta, o que é, como eu acesso esse GPS dentro de mim? São as nossas emoções. Quando a gente percebe, se a gente começar a se auto-observar, vocês vão ver que muitas vezes, dependendo da experiência que a gente está vivendo, a gente tem um friozinho na barriga, uma dorzinha no peito. São sinais que a gente muitas vezes precisa mudar a rota. As nossas emoções, elas nos sinalizam o tempo todo se a gente está no caminho certo ou se a gente precisa mudar a rota. Então, quando vocês estão vivendo situações e experiências que vocês sentem que está difícil, que vocês o tempo todo estão ali repetindo aquela mesma experiência na vida, né? E a gente fala assim, nossa, eu não tenho sorte, né? Muita gente com relacionamento brinca assim, eu tenho dedo podre. Por quê? A gente sempre faz as mesmas escolhas. E aí esse GPS interno, ele nos proporciona, quando a gente começa a se auto-observar, a mudar a rota, fazer diferente, tá? Nós tivemos um físico, né, há muito tempo atrás, que é o Albert Einstein, e ele fala pra gente, é uma frase dele, muito, né, lá da época dele, que ele falava muito assim, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa, esperando resultados diferentes. Então, se eu quero um 2026 diferente, eu tenho que começar a fazer diferente. Eu não posso, todo dia, ter a mesma rotina diária, querendo que as coisas aconteçam diferente na minha vida. Não vai ser possível. Se eu repetir as mesmas coisas todos os dias, falando a mesma coisa, pensando da mesma forma, agindo do mesmo jeito, o resultado eu vou ter diferente. Eu acredito que nenhum. Então a gente começa por aí. Começa a partir de hoje, né, gente? A gente tem 11 meses ainda no ano para fazer diferente, para reavaliar nossos passos, nossos pensamentos, nossos pontos de vista, aquilo que eu posso mudar, aquilo que não cabe mais eu carregar junto comigo. Muitas vezes a gente sente dor no ombro porque a bagagem está pesada. Tem coisas que dá já para soltar e deixar, né? A gente vai falar disso um pouquinho mais na frente. Mas hoje eu falo, repense. Tem coisas na nossa vida que são desafiadoras e que a gente não pode abrir mão ainda, né? Ou não tem como abrir mão. Mas tem como a gente administrar aquilo de uma forma que fique mais leve, que seja menos sofrida, que seja menos desafiadora. Pode ter certeza que existem caminhos. Então é parar para se observar e ver o que de melhor você pode fazer no seu dia a dia. Aqui eu coloquei uma reflexão que diz, porque perceber que um ano termina e o outro começa sem que tenhamos mudado nada, é um alerta. A gente precisa se atentar para isso. A gente está numa fase de muitas mudanças na Terra, tá? Eu falo energéticas, na área da saúde, em todas as áreas. Tudo está mudando muito rápido, tudo está acontecendo muito rápido. Então não é que a gente tem que estar nessa forma desenfreada, cada um no seu tempo, cada um dentro do seu limite, das suas percepções, mas a gente precisa fazer diferente. É um conselho que eu dou para vocês, tem muita coisa boa aí para ser vivida, né? A gente aproveitar essa oportunidade, como vocês estão aqui hoje, aproveitando essa oportunidade, né, de estar vindo aqui, recomeçando junto ao Projeto Solo, entretendo depois com a música. Isso já é um movimento. Muitos poderiam estar em casa, né, fazendo sempre as mesmas coisas. Vocês resolveram fazer diferente, vocês resolveram estar aqui. Isso já é um passo.
E aí eu pergunto para vocês, um dos primeiros passos para a gente fazer diferente, vocês agradeceram pelo 2025 de vocês? Isso aí. Isso aí. Que bom. A gente tem que ser grato, né, gente? A gente tem que agradecer. É uma oportunidade a gente estar aqui hoje, vivo, com saúde, podendo sair de casa, podendo estar aqui tendo essa troca. Isso é um privilégio. Quantos gostariam de estar aqui e não podem? Então é agradecer por tudo que vocês viveram, todas as experiências, até aquelas que vocês acharam ruins, agradeçam, porque com certeza a gente sempre tira algo dessas experiências. A gente sempre aprende alguma coisa, até o que não fazer, até o que não querer mais pra gente, né? Então é agradecer. Gratidão é o primeiro passo, independente do que a gente viveu. Perdão é outro ponto que a gente muitas vezes olha para frente, como eu falei com vocês, a gente tem o hábito de só olhar para frente, que é um bom sinal, né? Dependendo do ponto de vista e da situação, vamos olhar para frente. Porém, a gente não pode esquecer de alguns pontos, como eu coloquei aqui para vocês, o agradecimento e também o perdão. Se vocês pensarem em 2025, eu estou pegando ele como um ponto aqui, né, de ciclo que fechou. Vai ter pessoas, situações que vocês viveram, que talvez tenham aborrecido muito vocês, chateado de verdade. E eu digo para vocês, perdoem. Perdoar não é esquecer. Não é esquecer, a gente não vai esquecer, como eu falei antes. O que aconteceu não tem como apagar, mas tem como a gente ressignificar. O ressignificar é eu pensar até onde eu dou o tamanho devido para aquilo que eu vivi, né? O poder, a força, a energia que eu gasto ali para que aquilo eu consiga arrastando na minha vida. Então, o perdão, o caminho de deixar aquilo para trás, né? Ressignificar no sentido de eu não olhar mais, né? Entender que aquela pessoa, se for uma pessoa, aquilo aconteceu porque era o melhor que aquela pessoa podia fazer. Às vezes aquela pessoa também não tem um esclarecimento devido e ela falou ou fez algo que me aborreceu, mas que ela não podia fazer mais ou melhor do que aquilo, porque ela é o limite dela. Então eu não convivo, eu não misturo, eu me afasto, mas eu sigo. Não traga essa mágoa, tenta trabalhar isso dentro de vocês de alguma forma, tá? Eu sei que não é fácil, mas mais do que isso, o que é menos comum e que a gente também faz com a gente é se perdoar. Quantas coisas a gente pode ter, eu acredito que tenha acontecido aí no ano de vocês, onde vocês se culpam ou vocês se cobram e falam, poxa, eu podia ter falado diferente com aquela pessoa, eu podia ter feito diferente, tomado uma atitude diferente do que eu tomei, e aquilo martela na nossa consciência. Perdoa-se, perdoa, porque foi o melhor que você podia fazer, era o que você sabia fazer naquele momento, é aquilo da forma que você entendia naquele momento. É por isso que eu falo, o autoconhecimento traz clareza. A clareza faz a gente tomar melhores atitudes, agir de uma forma mais pensada. Não estou dizendo que a gente não vai falhar, porque a gente é humano, a gente falha. E está tudo bem. É se cobrar menos. E esse perdão vem de um lugar de menos cobrança. Porque quando a gente se coloca no lugar, eu sou humana e eu também falho, a gente fica mais leve esse perdão. O desapego.
O desapego, para pensar um pouquinho no dia a dia de vocês. Quanta coisa vocês não devem ter aí, que ainda vocês estão muito apegados. Lugares, pessoas, histórias. A gente muitas vezes está aqui, 2026 está aqui, eu estou virada, olhando para trás, presa. E aí a gente não entende por que a vida não anda, por que as coisas não se resolvem. Comecem a se observar, para pensar um pouquinho, o que eu estou carregando aqui nesse ombro que está pesado, que eu estou apegada, que eu estou com dificuldade de soltar. Com certeza a gente vai ter aí coisinhas para a gente pontuar na nossa vida. Sei que não é fácil. Existe um trabalho diário para que isso fique mais fácil. Mas a partir do momento que eu tomo consciência, que eu admito para mim, que eu estou apegada a uma situação, a um lugar, a uma pessoa, fica mais fácil eu agir. Porque o fazer diferente, o movimento que eu preciso fazer nesse novo ciclo, né, é a ação. Não adianta eu tomar consciência sem ação. Né? Ação é movimento. Então, o desapego é essencial para a gente liberar o que já não nos serve mais. E a gente está preso. Isso é muito comum. Então, a gente às vezes está num relacionamento que não funciona mais. Eu posso sair desse relacionamento, mas eu estou acomodada. E o ruim é que a gente muitas vezes se acomoda naquilo que está super desconfortável. Porque quando a gente está acomodado, a situação está ruim. Seja no trabalho, seja no relacionamento, né? Independente da área da vida. Quando a gente está até fazendo uma faculdade, um curso, que aqui não tem nada a ver com a gente, é um fardo ir para a faculdade. Então, depende da área. A partir do momento que eu estou apegada a uma situação, eu preciso reavaliar. E é como eu falei, o nosso GPS interno mostra. As nossas emoções mostram para a gente se a gente está no caminho ou não. Quando a gente está no caminho, tudo fica mais leve. A vida fica mais feliz, o céu fica mais azul. Então é para se observar. Presença. O que eu quero dizer com presença? Manter o foco no presente. A gente fica muito preso no passado. E aí o que isso me gera? Tristeza, apego, depressão. Quando a gente fica muito olhando para trás, como eu falei, viradinha, só olhando para a história que eu vivi, para as experiências que eu vivi, isso me aborrece muitas vezes. Muita gente vira e fala assim, é uma frase famosa: eu era feliz e não sabia. A partir do momento que eu começo a encher a boca, ficar lamentando que eu era feliz e não sabia, é sinal que eu não estou valorizando o meu presente. Certo? Então é para repensar isso aí. Quem tem hábito aí de ficar olhando e lamentando porque não está lá, vivendo lá, engano seu, você está vivendo sim. Porque quem está agarrado no passado, a vida fica lenta, a vida fica sem movimento e a gente não inova, a gente não consegue fazer e realizar as ações que a gente precisa. Então, estar presente, a própria vida, né? Olha só a palavra que define o nosso dia de hoje: presente, presença. Quando a gente fala que a gente vai dar um presente a alguém, não é algo bom? É o que eu falei aqui no início, é uma oportunidade da gente estar aqui vivo e com saúde. Então, eu tenho que valorizar o dia de hoje. E se vocês pararem para raciocinar, todo dia é um presente. Porque o futuro, ele não existe. A gente sempre pensa no futuro. E esse futuro, como a gente fica pensando nele lá na frente, eu não vivo o meu presente. E aí eu gero o quê? Ansiedade.
E a ansiedade altera todo o meu organismo. Eu aumento meu cortisol, eu aumento minha irritabilidade, isso me dá insônia, e aí dá toda uma loucura interna, onde eu gero doenças, pressão arterial alterada, por causa de uma ansiedade equivocada, porque eu fiquei presa lá na frente no que pode vir a acontecer, porque eu fico criando histórias na minha cabeça, de algo que 90% ou quase 100% não vai acontecer, mas eu criei na minha mente. E aí, quando eu consigo gerar presença, viver o meu hoje da melhor forma, o meu amanhã, que seria o meu futuro, dentro da nossa mentalidade, ele vai ser o meu novo presente. E eu vou estar me presenteando todos os dias, a partir do momento que eu souber e conseguir viver este presente da melhor forma. Então eu coloquei aqui até para vocês, ó. A presença ajuda a manter o foco no presente, evitando ansiedade sobre o futuro e arrependimento sobre o passado. Adaptação é um outro ponto que é muito importante. Por quê? Na verdade, a gente, por insegurança, isso é uma característica que o ser humano traz, a gente muitas vezes de forma insegura, por medo, porque muitas vezes a gente paralisa por medo, a grande maioria das vezes, mesmo que inconsciente. A gente gera uma dificuldade de adaptação. A gente não tem controle sobre as coisas. E a insegurança faz com que a gente tenha a ilusão de ter controle sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre as situações. E essa instabilidade emocional me faz com que eu não consiga me adaptar muitas vezes ao que a vida me presenteia, me apresenta. Então a flexibilidade é o melhor caminho para eu viver melhor e de uma forma mais leve. Pessoas muito rígidas, se vocês estão sendo muito rígidos com vocês, metódicos, achando que tem que ser daquela forma, porque se não for daquele jeito não está bom, repense. Eu falo isso por mim, porque eu sempre fui uma pessoa muito rígida comigo. Eu sempre me cobrei muito. Tudo tem que estar muito certinho, muito arrumadinho. Vai estudar, tem que ser a melhor dentro daquilo que eu estou lendo, fazendo, estudando. Mas sem perceber. Depois eu fui me autoconhecendo e fui entendendo quanto eu era exigente comigo. E o dia que a vida começou a me apresentar experiências onde eu pude ter a oportunidade de flexibilizar, gente, foi tão prazeroso, foi tão bom, porque eu tirei um peso de mim. Eu senti que podia ser mais leve, que não precisava ser tão difícil, porque a vida para mim era difícil, porque eu me cobrava demais, mas eu não percebia. Mas é como eu falei, o autoconhecimento é um caminho. Comece a se auto-observar e flexibilize. Não seja ferro-fogo as coisas para vocês, independente da área. O que vocês puderem flexibilizar para vocês e para as pessoas que estão no entorno de vocês, é um caminho de leveza, é um caminho de fluidez. Essa frase é uma frase que eu trouxe aqui no fim. Eu nem sei como que está a hora. Como que é? Tem que então já estão fechando certinho. Que coisa boa. Eu achei que eu ia me perder no tempo. Eu trouxe essa frase para vocês, que é de uma escritora, Clarice Lispector, que é uma frase dela muito famosa, que ela fala: depois do medo vem o mundo. Por que eu trouxe ela? Porque a gente muitas vezes paralisa por medo. E medo muitas vezes que a gente traz inconsciente. A gente não tem consciência do medo que a gente traz. A gente tem medo de ficar sozinho, a gente tem medo de dizer sim para a vida, a gente tem medo de dizer não para o outro que a gente convive e a gente ser rejeitada. Então, a gente tem que rever até onde esse medo habita as nossas vidas e faz a gente paralisar.
Se a gente quer recomeçar e fazer um 2026 diferente, a gente precisa de movimento, a gente precisa agir. Então é essa mensagem que eu deixo para vocês hoje aqui. Espero que vocês saiam daqui melhor do que chegaram e façam um 2026 diferente de tudo que vocês já viveram até hoje. Muito obrigada, gente. Nós te agradecemos. Fiquei em cima, ó, você passa uma palestra direitinha, bonitinha, porque senão eu vou cortar a semanada mesada. Gente, eu coloquei ali o meu contato, o meu arroba no Instagram, se quem quiser entrar. Essa é uma página nova, porque eu também tenho um espaço terapêutico. Então eu criei essa página depois para desmembrar o meu trabalho no espaço terapêutico onde eu trabalho. Então é o Karina Terapeuta Naturóloga, quem quiser entrar e conhecer um pouquinho do meu trabalho. Onde eu trabalho está localizado na Rua São Mateus, 381, é o Religare. E o meu telefone de contato do WhatsApp está ali também. Se alguém precisar e quiser conversar, eu estou ali, tá? Para responder vocês e aprofundar se for necessário. Tá bom? Obrigada. Beleza.